Queridos e queridas, vamos lá. Como eu já havia explicado no vídeo anterior, né, nós chegamos ali à conclusão de como que nós vamos obter os graus do ponteiro de segundo. Então, os graus, então eu vou colocar aqui em graus do ponteiro de segundos é igual ao quê? São igual a 6 segundos. Então, para cada segundo eu multiplico por 6. Aí eu vou ter a quantidade de graus, tá? 6 graus vezes segundos, tá? Então, para cada segundo eu tenho 6 graus. A parte de minutos, como eu disse, ele também é dependente da quantidade que meus segundos correm. Então, o meu ponteiro de minuto ele é dependente da quantidade de segundos que correram. Assim como o meu ponteiro de horas, ele é dependente também da quantidade de minutos que correram. Porque se eu tiver a 1h30, o meu ponteiro, meus dois ponteiros, eles não vão estar assim, né? Vamos colocar um mindinho que é o de hora. Eles não vão estar assim. O meu ponteiro vai estar assim. Meu ponteiro de hora ele vai estar na metade do caminho entre o meio-dia e o 1. Ok? Então eles não ficam em ângulos retos. Né? Dá para ficar em ângulo reto aqui, na hora, mas estou dizendo assim, tipo, o ângulo dele ele vai ser, o ângulo reto é 90 graus. Eu não estou falando que ele vai criar um ângulo de 180 graus, ele vai criar um ângulo menor que 180. Beleza? Existem horas que você tem ângulos de 180, tá? Mas pelo menos por enquanto o que nós estamos tratando aqui é ponteiro de hora, ele é dependente do de minuto, e o de minuto também é dependente do de segundo, porque dependendo do segundo ele vai estar entre o ele vai estar nesse meio tempo entre o minuto 1 e o minuto 2, ou o minuto 2 e o minuto 3 e assim por diante, tá? Dependendo do que você tiver nos seus segundos. E como é que a gente calcula isso? A gente sabe que para cada segundo o meu ponteiro se locomove 6 graus, o ponteiro de segundos. E isso já é modelagem matemática praticamente. Um minuto, ele se locomove 6 graus a cada minuto. Só que como ele também é dependente de segundos, ele vai se locomover 6 graus quando o meu ponteiro rodar. O meu ponteiro de segundo ele rodar os 360 graus, ou seja, ele rodar os 60 segundos. Então, assim, eu tenho a minha quantidade de minutos, pelo menos por enquanto, né? Então eu sei que ele roda a cada minuto 6 graus, beleza? Ficou parecendo um G, 6 graus, ok? E ele é dependente, então a gente está tratando de uma multiplicação, que quando, dependendo da quantidade de segundos, então a segundos por 60. Então assim, é uma proporção. Quando ele chegar a 60 segundos, que na verdade ele não chega, ele zera, mas enfim, vamos considerar que ele chegue a 60 segundos, eu tenho que ter 6 graus. Quando eu tiver menos segundos, ele vai ter que ser uma fração desses 60 segundos que eu estou rodando. Entenderam mais ou menos? Espero que vocês tenham entendido. Então assim, eu tenho essa conta. Eu tenho 6 graus vezes segundos dividido por 60. Que também é 6 segundos. Então 6 vezes segundos, aqui é 6 vezes segundos, tá? Não 6 segundos, é que o meu S fica parecendo 5, tá? Por isso eu escrevi segundos. Dividido por 60. Que eu posso dividir ambos os lados por 6, que no fim das contas fica segundos dividido por 10. Então assim, a angulação que eu vou ter de minutos, beleza? A angulação que eu vou ter de minutos vai ser o quê? Os ângulos em graus de minutos vão ser o quê? 6 graus por minuto, mais, então é uma soma mesmo, mais segundos dividido por 10. É exatamente esse meu cálculo. Então, assim, se eu tenho, vamos tratar que eu esteja, qual que é a posição, qual que é o ângulo, né? Considerando que o ângulo, a parte zero é do meio-dia, tá bom? Então vamos considerar por enquanto que é do meio-dia, não do eixo vertical, tá? A gente está considerando do meio-dia, pelo menos por enquanto. A diferença de angulação entre o ponteiro de hora e a parte do meio-dia, tá? Então vamos considerar pelo menos por enquanto isso. Então eu tenho, vamos dizer que eu esteja a 3 minutos, vai. 3 minutos e 10 segundos. Então eu tenho aqui, então eu tenho minha hora, ok? Então vamos colocar que seja meia-noite. 3 minutos e 10 segundos. Então assim, eu tenho um minuto e tenho o meu segundo.
Então, o ângulo de segundo, né, então a angulação que eu vou ter dos segundos é igual a 6 vezes 10, que vão ser 60 graus. Ok? Ele vai estar 60 graus referente com relação a o ponteiro de meio-dia, tá? Então daqui ele rodou 60 graus. Então a gente está falando de anti-horário. Tem que ser negativo? Por enquanto vamos considerar só positivo, tá? Não vamos complicar tanto. Então quanto que vai ser a angulação do meu ponteiro de minuto? A angulação vai ser a quantidade de minutos. Então eu tenho 3 vezes minutos, 3 vezes 6, 6 vezes minutos. Então 3, 6, 12, 18. Então eu vou ter 18 graus mais 10 dividido por 6. 6 dividido por 10. 10 dividido por 10. Perdão. Então eu vou ter 19 graus. Então o meu ponteiro, se fosse tratar aqui, né, o meu ponteiro ele estaria em 60 graus, né, então ele estaria mais ou menos aqui para cima, porque aqui são 90 graus, né, se fosse no 15 seria 90 graus. E o meu ponteiro de minuto ele estaria em 19 graus, então ele estaria mais ou menos aqui mesmo. Né? Então ele estaria, ele não estaria nem na metade do caminho para chegar no 1. Né? Que círculo feio que eu fiz, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um melhorzinho. Aqui, pronto, né? Aqui é o meio, então vamos dizer que aqui é meio-dia, aqui é 3, aqui é 6, aqui é 9. Né? Então o meu ponteiro de minuto estaria em 60 graus, então estaria mais ou menos aqui, né? Então ele estaria aqui mais ou menos, e meu ponteiro de hora ele mal sairia do 12. Beleza? Esse é o meu ponteiro de esse é o meu ponteiro de segundo. O ponteiro de segundo ele estaria aqui e o ponteiro de minuto ele mal sairia, ele estaria tipo um pouquinho mais do 3, tá? Então essa é a diferença. Então tem aqui, vai estar mais ou menos aqui no 10. Né, e o ponteiro de minuto, ele estaria no 2, onde estaria o 2, e o meu ponteiro de segundo estaria, o meu ponteiro de minuto estaria mais em cima, e o meu ponteiro de segundo estaria um pouco mais embaixo, tá bom? O meu ponteiro de minuto estaria quase no 1, né, então você tem aqui 12, você tem aqui 1, você tem 2, você tem 3, e assim, o meu ponteiro de minuto estaria quase no 1, estaria mais ou menos aqui, e o meu ponteiro de segundo estaria apontando para o número 2, beleza? É isso. Agora nós temos o ponteiro de hora. O ponteiro de hora ele também é dependente dos outros ângulos. Né? Ele também é dependente do ponteiro de minuto e o ponteiro de segundo. A gente pode deixar, vamos dizer assim, mais complexo, deixar o ponteiro de hora também dependente do de segundo, ou a gente só pode deixar o ponteiro de hora só dependente do de minuto. Vamos modelar os dois do mesmo jeito. Beleza? No próximo vídeo a gente continua. Beijos, até mais.